Você já reparou que a maior parte do seu dia acontece no automático? Você acorda, pega o celular, olha a hora, responde mensagens, sente fome, sente sono, sente ansiedade, sente vontade de fugir de alguma coisa e quase nunca para perguntar quem está observando tudo isso dentro de você, porque existe uma parte sua que sente, uma parte sua que pensa, uma parte sua que reage e uma parte mais silenciosa que apenas observa, e é aqui que as coisas começam a ficar estranhas, porque talvez aquilo que você chama de eu não seja uma coisa só. Talvez seja uma pilha de camadas funcionando ao mesmo tempo, e uma em cima da outra, como se sua consciência fosse uma casa escura, cheia de quartos trancados, e você passa a vida inteira morando só na sala. A primeira camada é a mais óbvia, o corpo. Ele sente frio, fome, dor, prazer, cansaço. Ele te puxa o tempo inteiro para o mundo físico. Você acredita que está decidindo, mas muitas vezes só está respondendo a estímulos. Uma notificação toca e sua atenção vai-lhe. Uma imagem aparece e seu desejo muda. Alguém te ignora e seu humor desaba. Essa camada é útil, mas também é fácil de controlar. A psicologia comportamental estuda justamente isso: repetição, recompensa, estímulo, resposta. E quando você entende essa camada, percebe uma coisa desconfortável. Grande parte do que você chama de vontade pode ser apenas programação. Não programação no sentido de robô, mas no sentido de hábito repetido tantas vezes que virou identidade. A segunda camada é a mente, e ela é muito mais perigosa, porque a mente não mostra o mundo como ele é. Ela edita, ela corta, ela interpreta, ela transforma caos em história. Você não lembra do passado como uma gravação, você reconstrói o passado toda vez que lembra dele. Existem estudos sobre falsas memórias mostrando que pessoas podem lembrar de acontecimentos que nunca viveram com detalhes, emoção e convicção. Isso significa que a sua história pessoal, aquilo que você usa para dizer eu sou assim porque vivi isso, pode ser menos sólida do que parece. A mente cria continuidade porque precisa sobreviver. Ela prefere uma mentira organizada a um vazio sem explicação. A terceira camada é o ego. Essa é a parte que diz eu. Eu sou o meu nome, eu sou minha aparência, eu sou minhas opiniões, eu sou minhas dores, eu sou minhas conquistas. Mas se você tirar tudo isso, o que sobra? Essa pergunta aparece em várias tradições filosóficas e espirituais. No budismo, por exemplo, existe a ideia de que o eu fixo é uma ilusão. Em algumas tradições místicas, o ego é visto como uma máscara necessária para viver no mundo, mas perigosa quando você acredita que a máscara é você. E é aqui que, que muita gente, né, sente medo. Porque se o ego não é o centro real da consciência, então talvez você tenha passado a vida inteira defendendo um personagem. A quarta camada aparece quando você dorme. Todos os dias você fecha os olhos e abandona o mundo. Você some da realidade comum e entra em imagens, símbolos, memórias quebradas, lugares que não existem, pessoas que já morreram, versões estranhas de você mesmo. E enquanto sonha, tudo parece real. Você corre, sente medo, sente vergonha, sente amor, sente presença. Só depois de acordar você chama aquilo de sonho, mas durante o sonho a sua consciência aceitou aquela realidade
como verdadeira. E isso levanta uma pergunta antiga que filósofos como Descartes também encararam. Como você sabe que está acordado agora, se dentro do sonho você também achava que estava? A quinta camada é a parte que observa, ela não é pensamento, ela percebe o pensamento, ela não é emoção, ela percebe a emoção. Você pode estar com raiva e notar que está com raiva, pode estar triste e notar que está triste, pode pensar algo absurdo e perceber que pensou aquilo. Essa presença silenciosa é uma das coisas mais estranhas da experiência humana, porque ela parece estar sempre atrás de tudo. Em práticas meditativas, muita gente tenta chegar exatamente nesse ponto, separar o observador daquilo que é observado. E quando isso acontece, mesmo que por poucos segundos, a realidade começa a parecer menos sólida, como se você estivesse vendo o mecanismo por trás da tela. A sexta camada é onde entram as ideias mais perigosas. Algumas tradições esotéricas dizem que a consciência humana está adormecida, que a maioria das pessoas vive em transe, reagindo a desejos, medo, status, culpa, prazer e repetição. Gurdjieff, por exemplo, falava sobre o homem vivendo como uma máquina acreditando estar acordado enquanto age automaticamente. Jung falava sobre sombra, arquétipos e conteúdos inconscientes influenciando a vida sem que a pessoa perceba. Platão descreveu homens presos em uma caverna, olhando as sombras e chamando aquilo de realidade. O curioso é que todas essas ideias apontam para o mesmo lugar. Talvez o problema não seja o mundo estar escondendo algo de você. Talvez seja você que esteja dormindo dentro dele. Aí então chegamos na camada final deste vídeo. Não a camada final da consciência, porque talvez isso nem exista, mas a camada mais desconfortável, a possibilidade de que você não seja o dono completo da própria mente. Seu corpo te influencia, sua cultura te influencia, seus traumas te influenciam, o algoritmo te influencia, seus medos te empurram, seus desejos te puxam. Suas memórias se reescrevem, seus sonhos te confundem, e no meio disso tudo existe uma presença silenciosa assistindo. Talvez você, talvez algo mais fundo que você, talvez aquilo que sempre esteve ali, esperando você parar de fazer barulho o suficiente para perceber. E talvez seja por isso que certas coisas parecem perigosas de saber, porque depois que você entende que existem camadas, você nunca mais consegue fingir que só existe a superfície.